Bem, meu nome é Maridiana e estou apresentando o meu relatório de estágio, que é parte constante da prática de estágio do curso de licenciatura em Educação do Campo, oferecido pela UFPEL no Polo de Arroio dos Ratos. Este estágio foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Matias. Durante o estágio, previamente com a professora titular, vimos quais seriam os conteúdos que poderiam ser trabalhados no projeto durante o período de estágio e quais as situações práticas de sala de aula e suas rotinas, junto com os conhecimentos adquiridos durante o curso de formação. Para tanto, coerentes com o plano de estudo da escola e observadas as características e necessidades de cada aluno, foram proporcionadas ao educando diversas atividades que o estimulassem à busca pelo conhecimento de forma lúdica. Bem, a proposta política pedagógica da escola e o ensino da educação infantil toda escola tem o plano projeto político pedagógico, que apresenta a sua filosofia. Será daí que partirão todos os planos das disciplinas, áreas de estudo, séries, cursos e habilitações de cada escola. O centro do processo educativo não é o conteúdo pré-estabelecido e não é também o aluno, mas é sim o plano. O processo escolar é sempre um projeto político-pedagógico, o PPP. A filosofia da escola, a qual foi realizada o estágio, é propiciar uma educação emancipadora voltada para a heterogeneidade, visando a transformação de um paradigma mais progressista, onde o aluno seja realmente o sujeito social e o professor um mediador do conhecimento. Os objetivos da escola é nortear as políticas pedagógicas e administrativas, possibilitando o alcance dos aspectos legais previstos na LDB 9394/96, nos parâmetros curriculares e na Constituinte Escolar. A sondagem diagnóstica da escola. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Matias está localizada no 4º distrito em General Câmara, zona rural deste município. Foi fundada em 29 de 1 de 1974, sendo intitulado com o respectivo nome em homenagem a um morador da localidade que na época era subprefeito e possuía uma preocupação com o estudo dos alunos daquela localidade. E essa escola atende a comunidade local nos turnos da manhã e tarde, com a educação básica nos níveis de educação infantil e ensino fundamental. Com um total de 60 alunos, possui uma área de aproximadamente 120 metros quadrados, com pavilhões, sendo 7 salas divididas entre sala de aula, biblioteca, laboratório de informática, refeitório e uma quadra poliesportiva, e a pracinha para a educação infantil. Quanto à organização administrativa, tem como diretora a professora Alexandra Alessio Medeiros. Os alunos pertencem a uma classe média baixa. Os pais desses alunos trabalham na agricultura, fumicultores e embarcados. Encontra-se pais e mães com duplas jornadas de trabalho. Em paralelo a isso, os filhos administrando sozinhos a própria vida, sem nenhum acompanhamento. Face a estas colocações, os alunos vêm apresentando alguns problemas de socialização, como ausência de limites, falta de sentido de família, alguns problemas com drogas e surgimento de agressividade, entre outros. Toda essa situação gera conflitos em sala de aula, o que não ocorria há alguns anos atrás,
quando a estrutura familiar tinha um outro sentido. Em relação ao corpo docente, é formada por maioria de professores contratados, todos com formação superior, e alguns poucos professores efetivos. A sondagem diagnóstica da turma é uma turma da pré-escola, uma turma única da educação infantil, no turno da tarde, composta por 4 alunos, sendo 3 meninos e uma menina. A faixa etária é de 4 e 5 anos, sendo que apenas 2 seguem para o primeiro ano e os outros ficam para mais um ano da pré-escola. A maioria se cansa rápido, eles querem mesmo é brincar. Adoram o parque da escola ou brincar com alguns brinquedos que tem na sala de aula, dentro da sala de aula. A linguagem deles, a fala, ainda é bem infantilizada. Eles falam e agem como se fossem bebês. Eles possuem um bom comportamento com professores e colegas e apenas um demonstra uma certa agressividade. Vou falar um pouco sobre o projeto, o qual norteou todos os planos de aula durante o estágio. O nome do projeto é Brincando com o Meio Ambiente e foi desenvolvido para essa turma, essa comunidade escolar, que fica localizada no interior do município de General Câmara. Ela possui principalmente o objetivo de ampliar o conhecimento e desenvolver nas crianças uma consciência cidadã, visto que nós devemos demonstrar o valor da natureza e nesses alunos, devido a eles viverem na zona rural, então quanto mais cedo nós despertarmos o valor, uma consciência cidadã neles, ficará mais fácil de proteger a natureza futuramente. Portanto, necessitamos semear também nos pequenos uma consciência cidadã, pois assim eles começarão a entender o seu papel na sociedade. Também gostaríamos de ressaltar a importância de trabalhar de forma interdisciplinar com o meio ambiente, né? Trabalhando um conhecimento maior sobre o tema, valorizando a natureza e tudo que é dela, participando do processo sustentável. Alguns aspectos principais do meu estágio que eu pude detectar é a necessidade que os alunos da pré-escola têm em possuir uma rotina. Eles têm uma necessidade de ter uma rotina, eles precisam dessa rotina para conseguir um bom desenvolvimento. Como eu pude perceber isso? Bem, nosso primeiro dia de aula, eu comecei a trabalhar o solo. Então eu comecei a mostrar para eles diferentes tipos de solo que existia ali ao nosso redor. A areia do parquinho, a terra da horta. E como havia chovido um dia anterior, eu levei eles para um barranco que tem próximo à escola e nós retiramos a argila. Levei para dentro da escola e eles puderam desenvolver ali atividades manuais. Eu disse que eles podiam construir o que eles quisessem. E alguns criaram um boneco, outros panelinhas e outros bolinhas. Mas eles entenderam que existia uma diferença do solo e o que era solo. Na semana seguinte, nós trabalhamos com as plantas. E daí então eu levei para a sala de aula algumas sementes de feijão, alguns feijões, e nós plantamos numa lata os feijões para acompanhar o seu desenvolvimento. Então ali eles começaram o ajudante do dia, ele já sabia que todo mundo queria ser o ajudante do dia, porque ia ter que regar aquele pezinho de feijão para nós. Logo que eu percebi o meu interesse e como já estava no plano de aula, ficou mais fácil trabalhar a horta. Nós criamos um canteirinho para a pré-escola, onde eles trouxeram de casa mudinhas e nós fizemos o plantio. Então todos os dias nós íamos lá na horta e aguávamos as nossas plantinhas. E eles adoravam aquela rotina que eles tinham. E às vezes quando eu esquecia da hora de nós irmos lá
aguar, eles já prontamente já lembravam: prof, nós temos que aguar nossas plantinhas. Então, eu pude perceber e também associei a uma citação de Piaget, onde ele fala que o conhecimento parte da ação do indivíduo sobre o meio em que vive e da estruturação das experiências vividas, conforme seu sistema de significações. Essa citação foi retirada do texto de Relações entre o Desenvolvimento Cognitivo, Afetivo e Moral, da autora Regina Trilho Otero Xavier. Né? Outro fator que marcou o meu estágio foi a questão da dependência. A primeira semana do estágio, eu pude perceber o quanto os alunos da pré-escola dependem do professor. Eles dependem na situação que tem quando eles vão fazer um trabalho manual com têmpera. Tem que levantar as mangas das camisas deles, tu tem que preparar todo o material, colocar jornal, tem que colocar, às vezes quando a gente vai pro pátio, a função do cadastro do tênis, eles não conseguem ainda amarrar. Então assim, eu pude perceber o quanto eles são dependentes do professor. E daí a necessidade do professor ter todo um preparo, toda uma paciência, né, para acompanhar esses alunos. A respeito da rotina, da importância da rotina para os alunos da pré-escola, que eu pude perceber na prática, eu fiz associação também com uma citação do professor Thomas O'Brien, onde ele fala em entrevista na revista Nova Escola, em suas ideias, que o conhecimento deve ocorrer quando há uma relação entre o sujeito e o objeto de estudo, ou seja, quando o indivíduo constrói o percurso e compreende o porquê do seu resultado e o caminho que usou para chegar até ele, seja lógico-matemático ou leitura interpretativa, partindo do conceito que se ensina com bom humor, através de métodos observadores do desenvolvimento das experiências do cotidiano. O saber deve ser construído de forma criativa e prazerosa para o aluno. Então, assim, isso me chamou a atenção devido à sedução. Cada aula eu levava uma coisa diferente para a gente fazer, construir na sala de aula. Então, quando eles chegavam, quando eles desciam lá do transporte escolar, eles já vinham gritando: prof, o que nós vamos fazer hoje? Então, eu despertei o desejo deles, a curiosidade através das atividades. E eu percebi que esse projeto ele obteve resultado quando já no final do estágio eu estava trabalhando lixo com eles e fomos recolher lixo em torno da escola. E eles disseram: ai, prof, que feio, jogaram lixo no pátio. É muito feio, o solo vai ficar triste. Como é que as plantinhas vão crescer felizes e vão dar sombra pra gente? Então, assim, eu fiquei bem satisfeita, porque antes de eu desenvolver o diálogo com eles já estavam interagindo comigo e eles já tinham percebido, sem nem se notar, sem se dar conta, eles já tinham entendido qual era o objetivo daquela atividade. Então, eu fiquei bem satisfeita com o resultado do meu projeto, que eu pude perceber já no finalzinho que eles já estavam entendendo, eles estavam assimilando, né, o conhecimento que eles tinham adquirido, pois eles têm essa necessidade de partir do concreto para o abstrato, e isso eu achei bem interessante. Então, eu concluo dessa forma, entendendo que trabalhando na educação ambiental de forma prazerosa, as crianças demonstram prazer em desenvolver atividades voltadas ao cuidado e preservação do meio em que vive. Pude perceber que para as crianças, trabalhar em equipe é mais divertido do que trabalhar individualmente, o que pode contribuir para melhorar o desempenho dos nossos alunos, pois o trabalho em grupo é de grande importância para desenvolver na criança a interação com as demais pessoas ao seu redor, fazendo com que ela perceba a necessidade de relacionamento, aprendendo a respeitar as diferenças e compartilhando suas coisas. Reconheci aprender o quanto é importante conhecer o lugar onde a escola está inserida e principalmente conhecer a vida,
como é a vida desses alunos que nós vamos receber em sala de aula, né? Que cada um possui características e culturas próprias. Percebi também que o indivíduo necessita sentir-se bem para aprender. Por isso não devemos criar um lugar de medo, de exageros, e devemos ter paciência quando eles têm conflitos entre a necessidade e o capricho. Durante a aprendizagem, comemorar pequenas vitórias é fundamental. Parabenizar em voz alta, escrever elogios nos trabalhos, desenvolver o carinho e o respeito ao aluno, mas principalmente acreditar no que diz e amar o que se faz. Não será possível desenvolver a autoestima dos alunos e transportá-lo para um novo mundo se não entender as suas dificuldades e o seu tempo. Favorecer a autonomia dos educandos é uma forma de garantir uma aprendizagem eficiente e criar um ambiente feliz e alegre.